Olá, sejam muito bem-vindos a este primeiro vídeo da série na qual explicamos a metodologia da American Trading Academy, totalmente adaptada para o mercado brasileiro ou para qualquer outro mercado do mundo. Aqui nós explicaremos de uma maneira sucinta, de tal forma que seja adaptável e compreensível tanto para leigos quanto para pessoas mais experientes. É uma série importante para que vocês consigam compreender os nossos vídeos operacionais, ou aberturas de mercado, e vídeos eventualmente que postamos de nossas operações. Então primeiro eu recomendo que assistam, que compreendam cada um dos indicadores. Adicionalmente a essa explicação mais sucinta publicada aqui, nós temos o curso Descoberta da Bolsa de Valores, onde entramos em mais detalhes, uma explicação mais longa, mais criteriosa a respeito dos nossos indicadores, que são todos proprietários. Vocês não vão encontrar eles no mercado. E somente sendo aluno da American Trading Academy é que vocês terão esses indicadores fabulosos realmente, e que fazem um diferencial muito grande no operacional de todas as pessoas que começam ou que atingem o profissionalismo na Bolsa de Valores. Okay? Hoje, porém, nós precisamos tratar de algumas fundamentações, algumas questões essenciais. E mesmo que você seja mais experiente, peço que assista este vídeo até o final, porque há algumas coisas que vamos falar aqui que talvez divirjam tanto daquilo que vocês podem encontrar em outros instrutores ou influenciadores nas redes sociais. Então eu peço que tenham atenção para que compreendam a nossa visão a respeito das metodologias de análise do mercado. Essencialmente, elas são 4 grandes linhas. A análise fundamentalista, a análise gráfica, a análise técnica e a leitura de fluxo de ordens. Algumas pessoas chamam de análise de fluxo, mas creio que ali é muito mais uma leitura do fluxo. Claro que há uma análise associada. Então vamos falar desses 4 de uma maneira bem sucinta e depois vamos colocar então qual é a metodologia, qual delas ou qual conjunto delas é que utilizamos na American Trading Academy. É importante esta aula, então, por favor, fiquem atentos. A primeira, mais conhecida e mais tradicional forma de análise é a análise fundamentalista. E ela se divide em 2 grandes linhas, a nosso ver. A primeira grande linha é a análise de empresas, e a segunda, a análise macroeconômica. Então, de um lado está a capacidade que uma empresa ou que uma commodity tem de reagir à situação atual da economia, e a análise macroeconômica, que é aquilo que pode mudar na economia no curto, no médio e no longo prazo e que pode influenciar os ativos. Quando a gente fala de análise de empresas ou de commodities, faz muito mais sentido para a empresa, porque a empresa, para ela conseguir ter uma valorização na bolsa, ela precisa ter lucro. E esse lucro precisa ser consistente, precisa ser bem fundamentado, ela precisa estar com pouca dívida, ela precisa ter certas características que mostrem que ela tende a crescer. E geralmente, operações de mais longo prazo são sempre operações compradas, você detém aquele ativo. Existe também a maneira de operar vendido na bolsa, mas é uma maneira normalmente associada a mais a curto prazo. E com esta análise, que, por exemplo, é utilizada pela imensa maioria dos fundos, até porque os fundos não conseguem fazer uma análise muito mais curta, porque eles não têm muitas condições de operar no curto prazo. Eles não ficam fazendo troca de ativos toda hora. Eles querem realmente se posicionar no ativo e, por assim dizer, surfar o crescimento daquele ativo, adquirir dividendos, isso vai ser normalmente incorporado na carteira. E aí existe aquela pessoa que quer investir, que também deseja olhar de uma maneira fundamentalista. A grande dificuldade para pessoas normais, como eu, vocês, é que a gente, por ler um relatório financeiro, dificilmente a gente vai conseguir ter uma leitura realmente profunda daquilo. Eu sei ler os fundamentos de uma empresa e digo para vocês, como uma pessoa experiente nisso, já trabalhei em empresas multinacionais, já estive do outro lado da mesa, preparando dados que iriam compor os relatórios anuais ou semestrais da empresa, ou trimestrais.
Primeiro, esses dados nem sempre são um reflexo puro, né, ideal daquela empresa naquele momento, né? Ele pode ter certas manipulações. Nós temos casos graves aí no mercado que mostram que houve manipulação grave desses resultados. Então, para você conseguir realmente fazer uma análise fundamentalista criteriosa e confiável, é preciso ter muito mais do que simplesmente pegar o relatório, baixá-lo da internet, fazer uma análise e acreditar naquela empresa. Certo? A gente sempre tem que desconfiar no mercado financeiro. Sempre. Essa é uma realidade. Então, assim, pessoas comuns, mesmo que sejam experientes, que conheçam bastante, não podem e não deveriam ter uma confiança plena nesses resultados. Eles podem sim fazer análise por eles, mas sempre tendo uma parcela de dúvida, de questionamento, né, e acompanhar de outra forma para ver se aqueles dados eles estão se confirmando no longo prazo. Então cuidado porque é impossível para uma pessoa como nós ter acesso a tudo o que é necessário para se realmente analisar uma empresa e detectar possíveis riscos. A análise que a gente consegue fazer, ela é um pouco mais superficial do que os grandes do mercado conseguem fazer. Tá? E não se iluda. Tá? Uma equipe de um fundo, de gestão de fundo, ela tem diversos especialistas com anos de experiência, não são um ou dois, são vários, tá? que estão ali para realmente verificar e confrontar ideias para que eles possam ter realmente uma análise o mais assertiva possível. E assim mesmo muitos fundos erram. Muitos fundos erram usando esse tipo de análise. Então, cuidado para confiar cegamente nesse tipo de análise. Tem gente aí vendendo curso de análise, é uma coisa complexa, nem todo mundo consegue entender, tá? E você não vai conseguir ter todo o acesso à informação que você precisa realmente para tomar uma decisão, e as coisas podem mudar no meio do caminho e você perder dinheiro. Então, atenção. Nós não costumamos utilizar tanto análise fundamentalista, mas olhamos para os fundamentos de tempos em tempos, tá? De maneira regular, para ter uma sensação se a nossa leitura está de acordo com os fundamentos ou não. Já a macroeconomia, ela tem um impacto de mais curto prazo. Então esta sim é importante, nós utilizamos bastante, né? O efeito do dólar, de outras moedas, o efeito das commodities no mundo, se tem uma guerra, se tem uma crise, se tem uma pandemia, né? Passamos por isso recentemente, ainda não saímos totalmente dela no momento que gravo este vídeo. Então são coisas que podem impactar seriamente na dinâmica do mercado. E isso sim a gente precisa levar em consideração. Okay? Outro tipo de análise é a análise gráfica. A análise gráfica é uma análise mais limpa do gráfico. Em outras ocasiões nós vamos mostrar o gráfico aqui. Normalmente é aquela análise ou de padrões gráficos ou da ação dos preços manifestada através dos gráficos. Tá? Com o mínimo de indicadores possível, normalmente nenhum. Ou idealmente seria nenhum. O caso mais clássico tem ali uma ou duas médias móveis para conseguir nortear mais ou menos o que está acontecendo, né? Ajudar um pouco mais naquela análise. Um dos métodos muito clássicos de analisar é devido ao Brooks, que ainda é um trader, né? um operador vivo, que editou uma série de livros fantástica, 3 livros, que dão no total de 1.600, 1.700 páginas, que é a Bíblia do Price Action, ou ação dos preços. Mas não foi ele que criou isso, né? Ele documentou e sistematizou de uma maneira fantástica. Tá? Então nem sempre quando a gente lê, por exemplo, de um americano, de um europeu, falando que está fazendo uma leitura de Price Action, ele está fazendo pela metodologia de Al Brooks. Né? Aqui no Brasil praticamente só existe a dele. Então algumas pessoas até querem dizer que Price Action é o dele, não é. Tá, o dele é Price Action, sim, é uma versão muito boa, eu me baseio muito por ela, tá? Na American Trading Academy nós nos baseamos muito por ela, mas ela é muitas vezes complexa para muitas pessoas, né? As pessoas têm dificuldade de interpretar, ela pode gerar muitas falsas interpretações, então nós preferimos afinar ou refinar um pouco mais nossa leitura, e aí caímos na análise técnica. A análise técnica é a utilização de ferramentas, indicadores, osciladores no gráfico para facilitar uma leitura
de limites, né, ou de movimentação dos preços, que podem significar uma ruptura, ou seja, onde ele vai fazer uma caminhada muito mais progressiva, ou inversões, né, que também são os dois grandes pontos-chave que permitem a gente ganhar bastante na hora de conseguirmos seguir estas manifestações no gráfico a partir do mercado. Tá? Vocês vão ouvir muita gente, principalmente o pessoal de fluxo, falando que banco não usa gráfico, que fundo não usa gráfico, que o gráfico é atrasado e tudo mais. Então, a primeira alerta é cuidado com esses tipos de falácias, que às vezes até são colocadas de boa vontade, tá? Mas são falácias, são equívocos. O gráfico, sim, ele mostra só o passado, né? No seu, a vela ou a barra atual que está mostrando o presente, mas ela não mostra o que está dentro daquela barra ou candle. Eu vou exemplificar isso mais para frente nos próximos vídeos. Então, não é a melhor leitura do instante preciso do mercado, que só pode ser obtida com a leitura de fluxo, tá? Que eu vou falar a seguir. Porém, ela mostra o contexto geral do mercado. E a partir deste contexto é sim possível determinar o que o mercado pode fazer a seguir. E se vocês analisarem meus vídeos onde fazemos aberturas financeiras, né, do mercado financeiro, vocês vão verificar que aquilo que a gente fala numa semana geralmente acontece na outra, ou no máximo em duas. Né? O que a gente fala no mês vai acontecer ao longo daquele mês ou no máximo no outro. Então, assim, dá para ler. Se vocês verificarem os traders americanos, europeus, a imensa maioria utiliza análise técnica, né, com outras aprimorações. Nós utilizamos uma análise técnica mais avançada do que aquela tradicional, clássica do mercado. Tá? Nós utilizamos uma leitura mais em termos fractais, que aí já entra num contexto um pouco mais complexo, que eu vou explicar um pouco mais para frente, porque vai ser importante. Utilizamos também uma análise mais científica. Eu, como cientista de dados, engenheiro, etc., procuro colocar a ciência para trabalhar a nosso favor na American Trading Academy. E os indicadores que nós montamos, eles têm um refinamento de ciência de dados, de estatística, de probabilidade, que na análise técnica clássica não é encontrado. Apesar de pegarmos alguns indicadores da clássica e aplicarmos esse critério mais científico, que eu vou explicar mais quando estiver mostrando cada um dos indicadores e por que ele é diferente ou não. Tá. Então a análise técnica funciona. A maioria dos livros produzidos e publicados é sobre análise técnica. Se ela fosse tão ruim, não seria assim. A maioria dos traders, né, dos operadores, dos investidores de médio, curto e eventualmente até longo prazo, nos Estados Unidos, na Europa, são analistas técnicos. Eles utilizam a análise técnica com complementos, tá, como nós fazemos. Então, não caia nessa falácia de que o gráfico não funciona. Um fundo não utilizar o gráfico, ok, ele está analisando uma questão de saúde da empresa, uma questão de macroeconomia. Uma tesouraria do banco não utilizar, ok, ela faz por outros critérios que são praticamente inacessíveis para a gente. Então, cuidado com o que falam por aí. A leitura de fluxo é fantástica, mas é bem difícil para a maioria das pessoas. Quem consegue ler o fluxo, normalmente vai atuar no mercado como scalper. É aquele que tira um pedacinho do movimento, né? E isso dá muito certo. Né? Tem várias pessoas ganhando muito dinheiro com isso. Mas são operações menos estratégicas. Você tem que ler o contexto de uma maneira diferente. O gráfico normalmente é um auxiliar para isso, né? Apesar de eles falarem tão mal do gráfico, eles usam, a maioria deles usam, né? Das pessoas que leem fluxo. Mas é aquele que você permite um maior zoom, uma aproximação do que está acontecendo no mercado, porque você vê ordem a ordem caindo no livro de ordens, que é uma ferramenta que existe nas plataformas. Quando você analisa a profundidade do mercado, que são as ordens que estão apregoadas naquele momento, é possível perceber o que mais ou menos está acontecendo, né, com os grandes operadores do mercado. Agora dizer que tesouraria de banco, que fundo utiliza fluxo em vez de gráfico, eles não utilizam nada disso. Eles não precisam disso. A análise deles está em outro nível. Tá? O que muitos os analistas de fluxo
né, os leitores de fluxo falam, é que eles tentam seguir os big players, os grandes operadores. Tá? Isso também dá para fazer pelo gráfico, tá? Apesar de eles dizerem que não, mas dá. Tá? Os maiores traders do mundo, né, que participaram de concursos com tudo documentado e etc. Né, existem concursos para isso nos Estados Unidos principalmente, utilizam análise técnica. Então, assim, né, cuidado com o que vocês acreditam. Aqui no Brasil, cada um quer defender o seu pedacinho e falar que os outros não servem para nada. Isso é bobagem. Talvez eles não tenham entendido realmente como utilizar um gráfico de maneira correta. É porque o gráfico ele é intuitivo. Né? A gente aprende no colégio, eventualmente para quem fez alguma faculdade mais na área técnica ou não, né? Outras também utilizam gráficos. É algo intuitivo, algo que todo mundo mais ou menos se vira bem com ele. Porém, na Bolsa de Valores, e esse é um cuidado muito importante, a atuação do mercado, o comportamento do mercado é contra-intuitivo. Eu sempre falo isso. Ele não segue o mesmo caminho que a nossa intuição habitual segue. E aí as pessoas dão uma olhada, acham que ele está dizendo, né, o gráfico está dizendo ou dando informação inadequada, que não atende à sua intuição natural, e aí o desprezam. Então um dos primeiros passos, na verdade um passo que tem que ser dado pouco a pouco até que ele chegue à sua constância, à sua atuação normal, é de aprender a reeducar o nosso cérebro, a nossa mente, para que ela consiga compreender de maneira natural o comportamento do mercado. Porque ele é contra-intuitivo quando você não conhece. Tá, isso é um ponto muito relevante, que é algo que a gente explora bastante dentro da metodologia American Trader Academy. Okay? Então, resumindo, o que usamos como metodologia na American Trader Academy? Nós utilizamos análise macroeconômica para termos uma ideia do que está acontecendo no mercado, principalmente em operações de curto prazo. Nós aprendemos a utilizar um método de análise que serve para qualquer condição. Há características próprias de cada condição, curto, médio e longo prazo. Né? Há determinadas características, mas a ideia geral, a leitura, a análise de uma forma geral, ela é muito, muito similar. Poderíamos até dizer que ela é a mesma. Tá? Com pequenas características que se tornam mais ou menos relevantes dependendo do horizonte temporal que se está trabalhando. Nós sempre recomendamos que se comece primeiro pelo investimento, mais longo prazo, para médio prazo, depois se realmente aprenda a trabalhar no médio prazo, que é como se começa realmente a ganhar dinheiro. Né? E aqueles que tiverem realmente um desenvolvimento adequado, que se aventurem, por assim dizer, no day trade. Mas isso não é para todo mundo. E você não precisa necessariamente day trade para ganhar na Bolsa de Valores. É possível ter ganhos muito bons sem fazer day trade. A vantagem do day trade é que, daquelas operações que são feitas no mesmo dia, né, entra e sai no mesmo dia, é que você trabalha com muita alavancagem. Mas isso também pode ser, fora de ser uma vantagem, pode ser a sua desgraça. Né, porque o fato de trabalhar muito alavancado, ou seja, com capital pequeno você consegue trabalhar um volume muito grande, ela pode destruir tua conta. Então por isso que eu sempre digo, tem que ser para quando a gente tem mais experiência, quando a gente já quebrou um pouco a cabeça no médio prazo, aí sim, chegar no prazo. É a Fórmula 1 da Bolsa de Valores é o day trade. Então não dá para chegar nele de uma vez. Eu pelo menos defendo essa ideia. Tem gente que se dá bem, ok. Há histórias de sucesso em todas as condições da vida, não só da Bolsa de Valores. Pessoas que realmente chegam lá e fazem, mas não é o normal que uma pessoa comece no day trade e consiga ter sucesso. É muito difícil. E aí as pessoas ou desanimam, né, e desistem, ou perdem muito dinheiro. Ou os dois. O que é pior ainda. Então, assim, os passos que a American Trading Academy oferece são passos mais firmes. Por quê? Porque os nossos indicadores são muito, muito assertivos.
Eles permitem que se tenha uma leitura de contexto que leva o aluno, o usuário, a compreender perfeitamente o que está acontecendo. Então nós falamos, né, que fazemos macroeconômica, utilizamos a análise gráfica e técnica como a essência do nosso método, baseado no que há de melhor no mundo e que normalmente não está presente no Brasil, ainda que possa se parecer muito, né? Você olhar um gráfico como leigo, tudo é parecido, né? Tudo é mais ou menos parecido, várias coisas, mas quando se conhece, sabe que às vezes pequenos detalhes de diferença fazem toda a diferença. Então nós utilizamos análise gráfica e técnica, tá, como a essência do nosso método. Os indicadores, as ferramentas que colocamos nos gráficos, são todas desenvolvidas e disponibilizadas apenas por aqueles que aprendem na American Trading Academy. São diferenciais do mercado, com simulação computacional, ciência de dados, backtest, ou seja, teste do passado de pelo menos 5 anos. Enfim, representam um grande diferencial. Então não é a análise técnica clássica que estamos falando aqui. Nós também olhamos um tanto da clássica, porque ela é a que fundamenta tudo. Mas geralmente oferecemos algo muito superior à análise técnica clássica. E utilizamos fluxo como um ajuste fino, como um zoom daquilo que está acontecendo no mercado. Não é essencial, mas é importante principalmente para quem chega no day trade. Tá? No médio prazo, ele já perde um pouco da relevância, né? Ou quase toda a relevância. Pode se operar tranquilamente com gráfico. No longo prazo, ele não tem relevância nenhuma. Então, assim, fluxo é só para quem quer fazer operações rápidas, de menor amplitude, no day trade. Dá para usar um pouquinho do conceito de fluxo em swing trade, ou seja, vários dias? É até possível. Tá? Eu não vejo muita relevância, mas até é possível. Agora, conforme o prazo aumenta, ele perde totalmente a sua relevância. Ok? Então nós utilizamos todos esses conceitos. A única coisa que não utilizamos muito é a análise das empresas, porque a gente não está interessado em fazer uma carteira que você busque um horizonte muito longo. Tá? Nós também pensamos no longo horizonte, até para aposentadoria, mas não desta forma, de uma forma mais ativa. Por isso que nós falamos de investidores ativos, não de investidores passivos, aqueles que compram uma ação e deixam lá para sempre. Isso talvez para fundo imobiliário seja muito bom, a gente toca em determinado ponto neste assunto, mas para trabalhar na bolsa a gente prefere fazer algo mais ativo. Aí com isso é possível ganhar muito mais do que apenas cumprir o benchmark do mercado, ou seja, superar o índice Bovespa. Isso daí é algo... Quando eu olho um fundo que se baseia, tem como benchmark o Ibovespa, né, o índice Bovespa, tudo bem que ele tem que ter algum benchmark, mas tem fundo que pede para o Bovespa. Não dá para acontecer isso, gente. Aqui a gente faz um negócio bem sério, que vocês podem ter ganhos muito grandes se dedicarem a aprender, a realmente aprenderem direitinho. Ok? Então essa foi a primeira parte da metodologia. Ela é importante para contextualizar tudo. Eu sei que aqui é rápido. Nós temos o curso Descoberta da Bolsa de Valores. Ele é um curso bem interessante, gratuito. Aí vocês podem realmente aprofundar nesses conceitos iniciais. Tá bom? E depois tem os outros cursos que realmente ensinam a botar a mão na massa. Tá? Na próxima parte dessa metodologia, a gente já começa a entrar nos indicadores e começa a ficar bem mais interessante. Tá bom? Obrigado pela participação de todos vocês. Até a próxima.